De acordo com um levantamento feito esse ano pelo LinkedIn e da consultoria de inovação social Tinkieva, que ouviu 414 profissionais em todo o país, quase metade afirmam já ter sofrido assédio sexual no ambiente de trabalho. A pesquisa aponta que 15% pediram demissão do trabalho após o assédio e apenas 5% delas recorrem ao RH das empresas para reportar o caso. O assédio sexual, ele é um constrangimento que na maioria das vezes ocorre no ambiente de trabalho pelo superior hierárquico, a maioria das vezes por um chefe. Ele acontece na maioria das vezes contra as mulheres, mas isso não significa que não tenha também essa violência contra os homens. É uma insinuação sexual, pode ser por meio de toque, por meio de piadas, trocadilhos, pode acontecer uma só vez, pode acontecer reiteradas vezes, e isso é um desrespeito contra a pessoa que é agredida. Por exemplo, um gestor se incomodou porque as pernas da funcionária estão de fora, por exemplo. Então, nesse caso, se enquadra em assédio sexual no trabalho. As pernas da funcionária estão de fora, mas o gestor não tem que se incomodar tanto assim, né? O assédio sexual é quando ele é colocado de uma forma onde você é submetido a fazer determinados favores sexuais em troca de algo, em troca de uma promoção, em troca de uma bonificação, ou uma sutil esbarrada sem querer, passou a mão sem querer, ou uma piada de um cunho sexual, de um cunho pejorativo sexualizado. Anne Cleiane passou por uma situação de assédio durante uma palestra em que ela ministrava e conta como foi passar por essa situação. Quando eu entrei no elevador, eu estava na parte da frente com o macacão e ele falou: nossa, tá vendo? Tá vendo como é um mulherão desse? Uma mulher dessa, só de biquíni, dançando comigo no meio do sambódromo, no Rio de Janeiro, não ia ter para ninguém, todo mundo ia olhar só para mim. E ele continuou, ele falou: já pensou essa mulata com um pouco de brilho no corpo e conversando com um colega do lado e perguntou meu nome. E aí eu virei para ele e eu falei assim: o senhor estava na palestra? Aí ele falou: se estava. Aí eu falei: o senhor viu o tema que eu falei? Ele: vi sim, muito bom o seu trabalho. Eu falei: interessante, o senhor está falando do meu trabalho, depois do senhor me objetificar, falar do meu corpo e imaginar o meu corpo como estandarte para você chamar a atenção. Além do assédio sexual, as mulheres também são os principais alvos do assédio moral. Que é quando o gestor ou a hierarquia superior chama a atenção, constrange, coloca para fazer atividades que sejam atividades constrangedoras diante de outros colaboradores. As mulheres são as principais vítimas de assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. E muitas delas acabam se calando por medo e constrangimento da situação. Em relação à vítima, os impactos são todos os impactos emocionais e psicológicos decorrentes de um trauma, decorrentes de alguma agressão. Depressão, ansiedade, transtorno compulsivo, transtorno de afetividade, todos os transtornos que podem decorrer através de um trauma. Quem comete assédio pode pegar de 1 a 2 anos de reclusão. E dependendo da idade da vítima, a pena pode ser maior. A advogada orienta as vítimas a agirem em situações de negligência por parte das empresas. O empregado pode entrar com ação com a rescisão indireta, solicitando uma ação rescisória, rescisão indireta contra a empresa para que venha ocorrer a sua demissão. Ocorrendo isso, ele recebe todas as verbas trabalhistas, FGTS, o 13º salário, tudo completinho. E aí isso acontece porque, assim, via de regra, as empresas elas têm que zelar pelo bem-estar do funcionário. E quando isso não ocorre, o funcionário pode fazer isso contra a empresa.